Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Meu nome é Enio Messias. Sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, do município de Vinhedo, em São Paulo. Dando sequência no nosso programa de Gotas Fraternas, agora nós estamos comentando o livro Jesus no Lar. E hoje temos a lição 21, que nos diz o seguinte: o rico vigilante. Tem como título O Rico Vigilante. Por aqui nós já podemos começar a pensar em riqueza, dinheiro, pessoas. Vamos ver o que Jesus nos conta. Porque é mais um daqueles contos onde Jesus se reunia na casa de Pedro à noite para fazer os seus ensinamentos. E naquela noite, Tiago, que estava assim bem alegre, ele deu início falando sobre riqueza. E Jesus, aproveitando, ele nos conta uma história. A história de um homem muito correto, um homem que vivia para a sua família, um homem que gostava de todos, um homem que fazia suas orações, era voltado a Deus, um homem que queria crescer na vida e dedicar tudo isto aos seus. Dar conforto aos filhos, dar conforto à esposa e a si próprio, é lógico. Para isso, ele se dedicou ao trabalho, sendo um homem dedicado até certo ponto demais. Porque ele se dedicou apenas ao trabalho. E ao longo de 20 anos, ele fez essa vida de um trabalho de praticamente dia e noite, e esquecendo-se que a vida não é só isso, trabalhar. Esqueceu da família. A sua esposa, já vivendo num mundo tão abastado de dinheiro, ela já passou a ter comportamento só de futilidades. Dinheiro demais. Os filhos estavam pensando na recompensa da herança quando ele falecesse. Aí, embora ele fizesse tudo com a boa intenção, as pessoas com as quais ele negociava queriam propor para ele negócios ilícitos. Outros queriam arrancar dinheiro dele, simplesmente arrancando o dinheiro dele. Outras pessoas se juntavam a ele por interesse, única e exclusivamente por interesse. Então, ele olhou para trás, depois destes 20 anos que ele trabalhou nessa empresa, que ele fez uma fortuna, se tornou um milionário. Ele olha para trás e começa a ver o que ele fez. O que adiantou a fortuna toda para ele, se a recompensa material dessa fortuna houve, mas não houve mais nenhum tipo de recompensa nesse dinheiro todo acumulado e guardado num cofre. Ele ficou um bocado desanimado por causa disso, ele ficou muito triste por causa disso, pensando, né? E por que aconteceu assim? O que adiantou ele se dedicar tanto ao trabalho, dia e noite no trabalho, esquecendo das pessoas? Não só que as pessoas que estavam convivendo com ele, a família, a quem ele fez tudo isso por eles, mas que não tinham interesse em nada, só naquele dinheiro. Amigos também. Quem se aproximava dele era só para isso. Então ele pensa e faz uma oração. Senhor, por que isso aconteceu desse jeito? Por que as coisas são desse jeito? E por que eu fiz assim? Me ajuda, Senhor. Me ajuda para que eu possa corrigir neste momento, já na idade avançada, onde eu deveria descansar. Me ajude. Como eu posso modificar o que eu fiz? E ele vai se deitar. Nessa noite ele tem um sonho. E nesse sonho aparece para ele, vamos chamar assim de, entre aspas, um anjo. E esse anjo então disse para ele: você pode sim, ouvindo suas orações, eu estou aqui te mostrando que você ainda pode fazer as correções.
essas correções é distribuir o que você acumulou durante tantos anos, que está servindo só para ficar guardado, dando um conforto só material para os seus, e esquecendo dos demais. E esquecendo que o dinheiro não é só para isso. Então você ainda tem tempo. Ele acorda com esse sonho na mente dele, que nós sabemos exatamente o que é esse sonho. E aí ele procura modificar o seu comportamento, corrigir o que ele fez. Aí, esse exemplo que Jesus nos dá, ele nos mostra que nós devemos pensar em tudo nas pessoas. Primeira coisa, se nós somos espíritas e se nós sabemos que todos nós fazemos uma programação de vida, essa programação foi feita para ele. E essa programação pode ter sido feita para um de nós. Adquirir muito dinheiro e não aproveitá-lo para as outras pessoas, ajudando-as. E como que o Cristo nos ensina? Ele nos ensina a dividir aquilo que foi programado num plano de vida para ter uma riqueza muito grande. E a grande prova é o que fazer com essa riqueza. Como destinar esta riqueza. É quando ele compreende que não era só para ele. Deveria ter se dedicado para a família, ser um companheiro e acompanhante na sua família, que ele esqueceu. Então ele busca agora modificar. E que aquela riqueza deveria ser dividida. Então Jesus nos ensina isso, que nós temos aqueles que têm um plano de vida, de riqueza, recebeu de Deus uma encarnação muito difícil, que é considerada uma das encarnações mais difíceis, que é o dinheiro demais, a abastança, porque nós caímos em tentação. Nós chegamos aqui e esquecemos que fizemos um plano de vida participando dele também, onde eu ia ter muito dinheiro. E eu esqueço disso quando chego aqui, porque a terra me dá prazeres materiais, e eu me esqueço do prazer, entre aspas também, espiritual. É o prazer meu de ver o meu semelhante também abastecido com um pouco daquilo que eu tenho. Agora, dando moedinha na mão deles que eu vou satisfazê-los? Não. Dar moedinha não significa que está errado. A dar a moedinha a alguém é muito justo para quem está precisando de alguma coisa, de um alimento naquela hora, numa roupa. Mas você pode fazer muito mais, porque se você fez uma fortuna dentro da honestidade, você é um homem de projetos, você é uma pessoa de projetos. Você tem capacidade de distribuir a sua fortuna ao longo da sua existência, enquanto você já está ganhando dinheiro suficiente, criando um hospital. Você pode ajudar a criar um hospital. Criando uma escola, você pode ajudar criando uma escola. Dando o saber para as pessoas. Dando a atenção de saúde para as pessoas. Dando emprego em suas empresas, e sendo justo, pagando os seus salários dignos a cada um, sem fazer nenhum tipo de exploração. Então veja você, nós recebemos nós recebemos uma encarnação onde tudo isso estava programado, mas nos esquecemos, dado a nossa vaidade, nosso orgulho, de dar a si próprio. E só para aqueles que você realmente se interessa, esquecendo que todos somos irmãos nesta terra. Esquecemos que todos temos obrigação de ajudar aquele que precisa mais do que nós nesse momento. Como eu digo sempre, Senhor, eu preciso, mas sempre existe alguém precisando mais do que eu neste momento. Então é esse alguém que você deve ajudar. É esse alguém que eu devo ajudar, porque eu me incluo. Sempre me incluo no que eu falo, porque somos iguais. Somos todos humanos, não existe diferença. Então, senhores, veja que a lição que nos traz hoje, neste livro, Jesus no Lar, a lição 21, o rico vigilante. Seja, então, um rico vigilante, fazendo do seu dinheiro em benefício de outros, sem ficar precisando dar somente moedinha em algumas mãos, de vez em quando.
E olha lá, não vai dizer que só com isso você não vai dizer, ó, como eu sou bom. Não, senhor. Você está fazendo uma bondade. Está muito certo, não está errado. Porque riqueza não é pecado. Ninguém está aqui pecando porque se fez uma fortuna. Nós viemos para fazer uma fortuna, mas essa fortuna ser bem dirigida a muitos, não somente a si próprio. Então pense muito bem se você se enquadra nesse assunto. Pense bem no que você está fazendo com o plano de vida que você programou, assim como eu não sei quem é rico, quem não é. Então, vamos pensar muito nos nossos planos de vida, porque não é apenas no da riqueza. Existem muitos outros planos de vida que nós fazemos para estarmos encarnados. Então, vamos cumprir, como o da riqueza, todos os nossos planos de vida. Porque assim estaremos cumprindo com aquilo que programamos ao descer. Mas hoje, sendo destacado o da riqueza, porque como eu já sempre digo, é um dos planos de vida mais difíceis de se cumprir. Porque a Terra nos ajuda a não cumprir. O ambiente terreno negativo nos ajuda a não cumprir. Aí está o mérito, você vencer o momento negativo e cumprir com aquilo que você prometeu a Deus, a Jesus e a si próprio quando encarnar. Então, que esta lição, seja um rico vigilante em todas as suas encarnações daqui para frente, porque esta sementinha fica plantada na nossa mente, fica plantado no nosso cérebro espiritual. Então vamos dar o adiantamento moral necessário e material a estas pessoas e o adiantamento moral a nós mesmos, a si próprio, aprendendo a dividir o excesso que você tem. Era isso que nós queríamos ver na lição de hoje. Foi esta lição que Jesus nos passou neste livro, nesta psicografia. E que Deus nos abençoe, abrindo os nossos olhos sempre nessas lições. Vamos cada vez mais no Evangelho. Vamos nos instruir cada vez mais, aplicar cada vez mais o Evangelho em nossas vidas, em benefício próprio e em benefício dos outros. Era isso que queria transmitir. Espero que cada um possa entender o que o Cristo quis nos dizer. Apenas isso. Que a paz esteja com todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus.